Irmãos, nós começamos há 3 semanas atrás a falarmos sobre igreja com propósito, que é a base dos nossos estudos ao longo deste ano, que os irmãos estão carinhosamente transmitindo para nós na Escola Bíblica Dominical. E os conceitos básicos de uma igreja com propósito, nós temos tentado transmitir para os irmãos, inicialmente no mês de janeiro e início de fevereiro, de forma sintética, trabalhando 5 pilares de uma igreja com propósito, e posteriormente pretendemos direcionar os nossos cultos um mês sobre adoração, segundo mês sobre missões, terceiro mês sobre serviço e assim sucessivamente, de tal forma que a igreja possa compreender e assimilar e entender a ideia de termos um estilo de vida dentro do propósito de Deus. Hoje, nós estaremos pensando agora de manhã, de forma bem devocional, e à noite, na mensagem, sobre vivendo missões. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Atos 1:8, segunda parte, diz assim: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era a cidade onde os discípulos estavam. A nossa Jerusalém é Sorocaba, começando pelo nosso próprio bairro e o bairro onde nós estamos inseridos, é a nossa Jerusalém, e vai além para todos os lugares da terra. O texto de João 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Como igreja, nós olhamos a ordem que nós temos em Atos, e olhamos as palavras do Senhor Jesus, descritas por João 3, 16 e 17, e entendemos que nós precisamos ter como estilo de vida fazer missões. O que significa que nós, na nossa mente, no nosso coração, testemunhar o amor de Cristo deve ser como respirar. Nós temos que respirar a vontade de Deus. O grande problema é que nós temos um paradigma que acaba sendo vivido ao longo dos anos quando a gente fala missões. Quando a gente fala missões, o que vem à sua mente? Talvez você pense em Angola, você pense em Oriente Médio, você pense toda a África, a América Central, a América do Sul, os rincões do Brasil, lá no Nordeste, mas o que menos nós pensamos é que missões começam em casa. Missões começam onde nós estamos inseridos, começa nos nossos lares, começa na nossa família, começa entre as pessoas com as quais nós convivemos, começa no ambiente que nós olhamos e sentimos que Deus deseja realizar uma obra através das nossas vidas. É errado pensar em missões distantes? Não, porque especificamente Deus chama pessoas e comissiona pessoas para atravessarem as barreiras culturais e levarem o Evangelho de Deus, atravessando inclusive a barreira da língua, da linguística, para fazer Cristo conhecido em outros povos. Mas, por outro lado, missões começam aqui. A igreja de São José dos Campos é uma igreja que eu tenho aprendido a admirar e amar há mais de 20 anos. Em 2004, ela tinha apenas 13 trabalhos nos lares e tinha aproximadamente entre 800 e 1.000 membros. Trabalhava com o propósito de ter como estilo de vida fazer missões. E isso tem sido realizado através daquela igreja. Eu me lembro uma vez que ali estive, e era uma noite missionária, e eles estavam mandando uma senhora, acho que a Maristela, para a África,
por conta da igreja. Os irmãos da igreja a manteriam na África. Hoje eles têm dezenas de missionários mantidos pela igreja. E alguém me disse que ela tem 18 mil membros. Ela saiu de um templo que eu conheci, e há 42 anos atrás eu fui secretário da ordenação de um pastor naquele templo. Era uma igreja com 200 membros há 42 anos atrás. Naquela época, recém-formado, pastor Cornélio Dorta, meu tio, era o preletor da noite, e eu fui convidado para ser o secretário de ordenação de um pastor para aquela igreja. Por que ela cresceu? Porque os membros se conscientizaram da necessidade de levar o evangelho a cada coração. Entenderam o propósito de João 3,16 e saíram a campo para que as pessoas pudessem conhecer o amor de Cristo. Quem são os nossos missionários? Você já parou para ter aderir um plano de adoção missionária? Durante mais de 10 anos, em nossa igreja ali em Campinas, ao invés de nós fazermos campanhas periódicas, nós adotamos o PAN. E há 14 anos atrás, a igreja recebia dos amados irmãos, os membros, algo em torno de 5 a 6 mil por mês só para o PAN. E nós mandávamos para os missionários como igreja. E os membros colaboravam. Nós tínhamos feito um propósito que cada membro desse, se o seu dízimo era R$100, desse R$10 por mês para o PAN. E no final, o que acontecia? Nós tínhamos em torno de 50, 60 mil por ano para manter os missionários, que representava 10 vezes as ofertas que nós levantávamos nas campanhas. E Deus fazia a obra. Para mim, foi com muita alegria que ao longo de anos estive participando do plano de Anausira, ali na África. Hoje ela é coordenadora de missões para a África e outras missões, né? Anausira, que era membro da Igreja Batista da Água Branca, naquela época, Anausira. Quero uma hora trazê-la aqui na igreja, ela deve ter mais ou menos a minha idade, mas tem uma vida dedicada a Deus para missões. Jesus, quando ele fez a oração sacerdotal, em João 17, ele orou, na nossa linguagem normal, diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Na linguagem parafraseada, ou linguagem viva, diz assim: do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Quando Jesus diz, eu dei a eles, ele está dizendo para mim: Nilson, eu te dei uma missão, levar o meu evangelho, testemunhar do meu evangelho, ser uma luz onde você está, porque você não está ali à toa, fui eu que te coloquei. E se eu ali te coloquei, eu coloquei para você ser um missionário. Jesus, ele tem exatamente esta ideia. Ele diz: assim como eu fui incumbido pelo meu Pai, eu também quero te incumbir. Eu também quero te dar esta mesma missão, para que você possa cumpri-la. Quando a gente olha lá para o grego, a palavra missões significa enviar, comissionar. Eu te comissionei, eu te envio. E onde quer que Deus me envie, e eu tenho falado isso ao longo dos anos, não é à toa que Deus nos dá o privilégio de estudarmos, o privilégio de participarmos em várias obras e participarmos na sociedade, trabalhando. Ele nos coloca onde nós estamos, porque Ele quer ver em nós a testemunha viva do amor de Cristo. E através do tempo, nós vamos observar que pelo testemunho, pessoas vão conhecendo o amor de Deus. A Igreja Batista ali, naquela época, estou falando 17 anos atrás, eles tinham uma noite por mês, que eles chamavam de dia 100.
Dia 100 significava 100 não crentes no culto da noite. 100 não crentes no culto da noite. Você pode dizer, pastor, que dificuldade. A igreja naquela época tinha 800 membros. Mas eles tinham a visão da evangelização. E daqueles 100 que chegavam no culto da noite, às vezes ultrapassavam essa quantidade de pessoas não crentes, no mínimo 20% recebiam Jesus como Salvador. E os grupos iam atrás, trabalhando, discipulando, e isso fez com que, ao longo dos anos, pelo trabalho do pastor, não, pelo trabalho da igreja, pelo trabalho dos membros que coordenaram ao longo dos tempos e coordenam até hoje, e diga-se de passagem, hoje lá são centenas de líderes, que o trabalho da igreja floresce. Chegar a uma cidade como São José dos Campos, com 18 mil membros, é um exagero. Quando nós olhamos para Sorocaba, que já completa mais de 50 anos dos batistas aqui, e somando todas as nossas igrejas batistas da convenção, infelizmente, acho que não chegamos a 2.000 membros, 1.500 membros, isso entristece muito o nosso coração. Nós precisamos ter essa visão de levar o Evangelho. Você já parou para olhar para Sorocaba? Quantos bairros tem Sorocaba? Você tem uma ideia, meu querido irmão, que está lá atrás, o Fio? Quantos bairros tem Sorocaba? Eu acho que deve estar beirando 250, 300 bairros, só bairros. Se em cada bairro nós tivermos uma célula, um núcleo de estudo bíblico, daqui a 5 anos poderemos ter uma igreja ali, filha da nossa igreja, participando. Mas nós temos que ter a visão missionária, porque se nós não tivermos a visão missionária, nós vamos ter a visão umbilical. Eu tenho que crescer, eu tenho que ser a maior, mas quando eu olho para o meu umbigo, eu não consigo olhar para a visão de Cristo, porque a visão de Cristo extrapola o meu umbigo, a minha própria vida. A visão de Cristo vai para todos os bairros. O Evangelho precisa ser pregado em todos os bairros. Nós temos que ter essa visão. Eu recebo ali no meu sítio, com muita alegria, a Igreja Videira. A Igreja Videira chegou a Sorocaba há 8 anos. E hoje eles não têm um templo, têm um pequeno estabelecimento apenas. Eles fazem reuniões plenárias, às vezes, lá no sítio. Eles têm hoje 250 membros, com 8 anos de trabalho. A Igreja Vitória, do querido pastor Benjamin, americano, chegou a Sorocaba há 6 anos. Tem hoje 8 unidades em vários bairros da cidade de Sorocaba. E cada unidade tem de 60 a 80 membros. Tiveram uma visão diferente. A nossa visão tem que ser visão de reino, visão de promessa, de que o Evangelho de Cristo alcançaria todos os lugares, a começar na nossa própria cidade. E eu quero encerrar, pois o meu tempo já se extinguiu, e à noite nós continuaremos. O meu desejo de coração. Oi? 353 bairros. Quantos bairros nós vamos adotar? Mas, pastor, nós somos poucos, mas onde nós moramos? Meu condomínio é um bairro, vou começar por lá, o nosso lar será uma célula. E o seu? O seu também, Vanderlei? Vamos criar uma célula em cada bairro, nos nossos lares. Vamos começar pelos nossos lares, por aqueles que estão dentro dos nossos lares que ainda não têm Jesus ou que se afastaram de Jesus. Vamos começar um trabalho sério e naturalmente nós veremos o crescimento natural da igreja, porque quem faz a massa crescer, quando a gente faz o pão quem é que faz o pão crescer? Fermento. E quando se fala em reino, quem faz o reino crescer? O Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito.
e encher a cidade com o Espírito de Deus, a começar nos nossos lares. Se tivermos essa visão, com certeza, nossa igreja florescerá, crescerá, e nós levaremos o Evangelho para muitos lugares. Eu não vejo como a igreja sonhar em ser uma grande igreja, mas eu vejo uma igreja que deve sonhar tendo filhas em vários lugares, levando o Evangelho a vários lugares. E são tantas pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Deus. Vamos orar. Ora durante esse ano, faz uma listinha das pessoas que você gostaria que recebesse Jesus como Salvador e fizesse parte da nossa família. Vamos começar por aí e vamos trabalhar. E Deus fará florescer, crescer o seu reino entre nós, realizando o seu inefável amor a partir dos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, te pedimos, dá-nos visão de reino, dá-nos visão de graça para todo aquele que crê, dá-nos visão de salvação para todos, conforme João 3,16 e 17. Dá-nos, Pai, determinação para que nós possamos sair a campo e pregarmos o Evangelho, e ensinarmos, e discipularmos, e vermos o Teu reino crescer entre nós. Te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Devolvo a palavra, passo a palavra para o irmão José.